Olá, amigos assinantes, estamos iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje uma convidada muito especial, Elisete Lucilana Soares. Ela é mineira da cidade de Patos de Minas, é graduada e mestre em Engenharia Elétrica e a partir de junho desse ano, 2012, ela assumiu a direção das faculdades Anhanguera Torricelli aqui em nossa cidade. Tudo bem, Elisete? Tudo bem, e você? Bem, é um prazer tê-la aqui com a gente. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Legal. Lucilana, você nasceu em Patos de Minas, perto lá da cidade de Patos de Minas? Na verdade, eu nasci na zona rural. Na zona rural? Na zona rural, nasci na fazenda e aos 5 anos eu me mudei para Patos de Minas. E como foi a sua infância lá na cidade? A minha infância foi muito simples, assim, aquela infância, né, de algumas décadas atrás, onde se brincava na poucas rua. Décadas. Poucas décadas. Onde se brincava na rua, onde você tinha uma interatividade muito grande com o vizinho do lado. Então, foi uma infância muito simples, mas muito rica em experiências que hoje as crianças não têm oportunidade como eu tive. Infelizmente não tem, né? Exatamente. Hoje, nessa vida moderna, as pessoas ficam presas em apartamentos, jogando videogame, nada, e não sabem o quanto que é gostoso, né, a vida no Exato, campo. E por ter morado na fazenda, então eu tenho algumas experiências que são, eu diria que para os meus sobrinhos, elas são inéditas. Quando a gente conta, eles ficam imaginando, mas como isso era possível? Você leu Meu Pé de Laranja Lima? Não? Eu li esse livro há muitos anos atrás. Mas é bem isso, né? É bem aquilo. É aquela coisa bem dinâmica, mas da fazenda. Da fazenda. Você é engenheira elétrica, né? Fez engenharia elétrica, é isso? Isso, fiz engenharia elétrica. Mas antes de você exercer essa profissão, o que você fez? Qual é a sua experiência profissionais? Bom, antes de entrar na faculdade, eu tive que buscar, né, alguma forma de trabalho. Então, eu já trabalhei como caixa de uma farmácia. Isso eu tinha 15, 16 anos, antes até mesmo de eu terminar o ensino médio. Tive algumas experiências, aquela história, vender natura, vender camiseta, que seria alguma coisa no sentido de tirar aquele dinheirinho que ajuda, né, para um adolescente, que faz falta. Né? E antes dos 18 anos isso? Isso antes dos 18 anos. Bacana. Com o apoio da minha mãe. Né? Claro, claro. Mas... E depois surgiu a vontade de ser engenheira. Como é que foi isso? Surgiu a vontade de ser engenheira, mas inicialmente a vontade era de ser cientista da computação. Então, que na época era uma coisa nova, isso. Né? Importante. Né? Então eu fiz alguns vestibulares e eu não cogitava a possibilidade de fazer uma faculdade privada, porque naquela época era outra muito realidade. Caro, né? E muito caro, então eu tinha que recorrer mesmo, eu tinha que batalhar por uma faculdade pública. Então fiz alguns processos seletivos para a ciência da computação e por fim, eu resolvi, vou fazer engenharia elétrica e vejo, de repente, depois eu tento uma transferência. Mas o fato é que eu entrei na engenharia elétrica e não tive vontade mais de transferir para a ciência da computação e levei o curso até o final. Bacana. Mas antes disso, você também tem uma experiência no Senai, né, em Uberlândia? O Senai em Uberlândia foi logo que eu me formei. Ah, né? já Isso, formada? Foi depois de formada. Então, eu fui contratada como instrutora de educação profissional. E aí eu tive a oportunidade de dar aula para jovens aprendizes, né, o pessoal a meninada da aprendizagem, e para os cursos técnicos. Mas essa experiência ela foi muito rápida, porque depois eu acabei sendo, não digo transferida, porque foi uma outra oportunidade que surgiu no Senai de Tumbiara. E aí foi uma experiência mais longa, mais intensa até, porque aí eu tive a oportunidade de trabalhar muito o aspecto da gestão, né, da escola, e isso me agregou muito em termos de experiência, de até mesmo traquejo. Foi uma experiência bem intensa e que significou muito para mim. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei quase 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. Bom, eu sou fã do Senai, na verdade, eu acompanho o Senai de São Paulo, mas o Senai como um todo é um exemplo de escola, né? Verdade. De formação, é uma instituição muito séria, uma instituição que trabalha mesmo focando, né, o mercado, focando as indústrias e preparar jovens, preparar profissionais para atuar nessa área da indústria. Não sei se você sabe, mas o ano passado teve um concurso de escolas técnicas do mundo e o Senai São Paulo foi o segundo colocado no mundo. Primeiro foi a Coreia e segundo São Paulo. É a Olimpíada do Conhecimento. Isso, exatamente, a Olimpíada do Conhecimento. Então é um orgulho para nós, enquanto brasileiros, muito grande, sim, né? Sim. Uma escola bacana. Aí depois você teve que ir para Ribeirão Preto, uma outra experiência profissional. Foi outra experiência profissional. Em Ribeirão Preto, eu sempre tive desejo de atuar no ensino superior. E no Senai eu atuava no nível técnico.
né? E em Ribeirão Preto eu tive a oportunidade de atuar, de ingressar no ensino superior como professora nas faculdades Koch. Trabalhei 5 anos e meio nas faculdades, tive a oportunidade de assumir alguns cargos de gestão. E então conciliava a experiência, a atividade docente, assumi uma coordenação acadêmica e posteriormente eu assumi a coordenação dos cursos de engenharia de computação e engenharia de telecomunicações. Poxa vida. Então foi uma experiência também bem intensa e foi me preparando para essa trajetória que eu estou nela até maravilhosa. Hoje. E você lá era uma escola até 2º grau, é isso? Não, Koch era faculdade, ensino faculdade, superior. Ensino superior já. Exatamente. Poxa vida. E a tua vida é bem dinâmica, porque depois disso você teve tua experiência também em Goiânia. Isso. Por até um motivo pessoal, eu quis ir para Goiânia. E o Koch tinha, naquela época, já tinha aberto o capital na Bolsa e tinha um plano de expansão e tudo mais. E existia, então, um projeto de abrir uma faculdade em Goiânia. E eu fui, né, para tomar a frente desse projeto. Uhum. E o era fato, novo, então, lá? Era um projeto novo. Existia uma escola, né, de cursinho, ensino médio, que era do Koch, mas não tinha ensino superior. E existia o projeto de abrir a faculdade, né, e eu trabalhei à frente desse projeto, mas também existia uma indefinição por parte dos mantenedores se realmente abriria a faculdade lá ou não. E, nesse meio tempo, o Senai me assediou, de uma certa forma, né, o Senai de Goiás, e eu acabei voltando para o Senai, no Trabalhando Afatec. nos 2 lugares, então? Não, aí eu acabei deixando o Koch. Tá. E o Koch também abortou o projeto de abrir lá, e foram 2 coisas que aconteceram muito próximas. Então, praticamente, eu saí do Koch e já assumi no Senai como gerente de educação. Poxa, que bacana. E aí, nessa unidade do Senai, já tinha a faculdade. Então, já era ensino superior também. E aí, nessa experiência, eu tive a oportunidade de atuar na gestão, desde a aprendizagem de adolescentes até pós-graduação. Foi uma experiência uma trajetória muito boa. Muito brilhante, e você jovem, tudo isso. E aí o Grupo Anhanguera, que não é bobo nem nada, viu essa profissional exemplar no mercado e foi lá e conquistou você. Então, a minha entrada, assim, a chegada na Anhanguera foi muito interessante, porque próximo a 50 quilômetros de Goiânia tem uma cidade que se chama Anápolis, e tem uma unidade da Anhanguera em Anápolis, que é a Faculdade Anhanguera de Anápolis. E eu tinha alguns contatos, né, acho que network é muito importante, claro, é uma das dicas que eu pretendo dar. Então, eu tinha alguns contatos conhecidos e a gente sempre tem aqueles colegas, né, da época de faculdade, ou até mesmo depois, que a gente vai conhecendo ao longo da trajetória. Então, tinha alguns contatos na Anhanguera. E surgiu uma vaga para coordenador de curso, dos cursos de engenharia de produção e engenharia elétrica. Uhum. E eu participei desse processo seletivo, me empolguei com o projeto da Anhanguera, porque até então eu não conhecia em detalhes o projeto, e resolvi assumir esse desafio, porque foi um desafio grande. E, nessa época, eu estava preparando a faculdade do Senai, ajudando na preparação da faculdade do Senai para recredenciamento. E, para que o Senai não ficasse na mão, não deixasse pela metade o trabalho, a gente fez um acordo, e eu continuei no período da manhã no Senai, e tarde e noite eu ia para Anápolis. E assumia a coordenação lá. Bem intenso, né? Foi um semestre de bate e volta, porque são só 50 quilômetros, mas era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, todo santo dia. Então, poxa, eu conheço e admiro muito o Grupo Anhanguera, acho que é um grupo fantástico, forte realmente. Dá uma dimensão para a gente do que é hoje o Grupo Anhanguera, em termos de unidades. A Anhanguera, hoje, é o maior grupo educacional da América Latina. A gente tem hoje por volta de 400 mil alunos, temos cerca de 73 unidades, né, na verdade 73 campi, e temos cerca de 500 unidades de educação à distância, que são os polos de EAD. Então, está presente hoje em praticamente todos os estados. Então, isso tomou uma proporção, né, extremamente significativa. E acho que o grande entusiasmo, né, nosso como gestores é esse desafio de levar a educação de qualidade, de buscar excelência e ocupar esse espaço que, graças a Deus, a gente está conquistando. Muito bacana. E são brasileiros os donos? Sim, da... sim.
Que orgulho para a gente, né, enquanto brasileiro. Hoje a Anhanguera é uma corporação, né, uma instituição de capital aberto, então são vários donos. Sim. E ela já expandiu para a América Latina ou não? Ou só no Brasil? Só no Brasil. É. Só no Brasil. Que bacana. Então, realmente Por enquanto. Por enquanto, mas com esse dinamismo, com essa força, realmente tem tudo para expandir para a América, com certeza. Você, com toda essa base, tudo, existe, o que você pode falar de diferencial do Grupo Anhanguera que a torna tão importante, tão forte no mercado? A gente tem como foco preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, a gente une conveniência, né, com conteúdo voltado para o mercado de trabalho, e isso agrega muito valor, né, aos nossos cursos, por meio de metodologias inovadoras, para que a gente permita que realmente esse aluno seja preparado para atuar nesse mercado competitivo, mas com conhecimento de ferramentas adequadas para enfrentar os desafios que a gente sabe o quão o mercado é agressivo. E aí, engajados, né, nesse projeto, até mesmo de expansão, que o Brasil atualmente busca e tem conquistado espaço, a gente procura, né, fazer parte desse projeto aí, que é ajudar o nosso aluno a conquistar espaço, a realizar seu projeto de vida. E, para isso, a gente tem que buscar constantemente inovações, constantemente possibilidades, ou seja, ajudar esse nosso aluno a tornar viável todo esse projeto. Então, para isso, a gente precisa buscar e oferecer para o aluno, além desses currículos inovadores, também que ele tenha que isso seja viável. Então, por meio de bolsas, financiamento, nós temos o FIES, que atualmente, para o nosso aluno, eu acho que para qualquer aluno, faz uma tremenda diferença a partir do momento que possibilita financiamento do seu curso. Juros baixíssimos, né? Juros baixíssimos, são juros inferiores aos juros da poupança. Então, até aquele aluno que tem condições de pagar sua faculdade, compensa fazer uma poupança, né, poupar essa mensalidade e, ao término da faculdade, se ele não quiser pagar o financiamento, ele pode quitar o financiamento e ainda com um trocadinho ainda. É verdade, é importante. E um projeto assim que eu sou apaixonada dos projetos, dos diferenciais da Anhanguera, é o programa do livro-texto. Eu fiz engenharia numa época muito difícil para se adquirir material didático, para que o aluno pudesse montar a sua biblioteca. Então, nós trabalhávamos muito com o acervo da nossa biblioteca, né, na Faculdade Federal, na Universidade Federal, e eram livros que todos os professores e todos os cursos, né, de engenharia naquela época eram os livros que eram consideradas as bibliografias básicas, e era muito difícil para adquirir. Caríssimos, né? Caríssimos. No meu curso inteiro, eu adquiri uma única bibliografia, que foi um livro de máquinas. Hoje, a bibliografia que eu tenho, eu fui adquirindo ao longo, né, da minha trajetória como docente. E esse programa do livro-texto, ele possibilita aos alunos adquirirem os livros das bibliografias básicas com 80% de desconto. Que bacana. Então, isso faz isso permite que o aluno, ao longo do seu curso, ele monte a sua biblioteca pessoal e, ao término do curso, ele saia com aquela bagagem, né, porque, afinal de contas, o livro ainda é a principal ferramenta didática. Claro. Então, eu sempre lembro da dificuldade que foi para eu adquirir e, hoje, a facilidade que os nossos alunos têm em relação ao livro-texto. Bacana. Bem, realmente dá para ver o quanto investe, né, nessa questão de atrair e fortalecer. Porque a gente vê muito no mercado de trabalho, principalmente as entidades que eu faço parte, dizendo que o grande problema hoje é a falta de mão de obra qualificada. E instituições como a Anhanguera acabam contribuindo muito com esse fortalecimento das empresas, né? Exatamente. E não tem sentido a gente preparar um aluno que não tenha o perfil desejado pelo mercado. E o nosso aluno, ele vem de uma classe que realmente batalhadora, trabalhadora. O nosso aluno é um trabalhador, então ele vem buscar melhores oportunidades, ele vem, por meio da educação, tentar abrir portas e crescimento profissional. Então, é importante que a gente viabilize isso para ele. E, para viabilizar, a gente tem que inovar sempre, a gente tem que buscar sempre à frente, né? Exatamente, para poder possibilitar isso. Bom, Elisete, nós vamos dar um pequeno intervalo agora para os comerciais, mas tem um segundo bloco com a Elisete, contando um pouquinho mais da sua experiência empresarial, experiência profissional, e tenho certeza você vai gostar. Espero você no segundo bloco. Até mais.